Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre análise de componentes principais, que é um tópico muito importante quando nós temos uma grande quantidade de dados. Inicialmente, nós vamos falar do porquê é importante estudar esse assunto, daí nós vamos mostrar como nós podemos criar as componentes principais, inclusive usando o Minitab, e daí nós vamos finalizar com dois exemplos. Por que é importante nós usarmos as componentes principais? Ora, pense numa empresa de produtos de consumo e deseja analisar as respostas dos clientes a diversas características de um novo shampoo. Já estão querendo lançar lá um novo shampoo. E tem uma série de grandezas que são importantes para essa empresa. A cor, o aroma, a textura, limpeza, brilho, volume, quantidade necessária para fazer espuma e preço. Ora, nós temos aí muitas variáveis e essa empresa, então, gostaria de simplificar isso. Então, se ela fizer uma análise de componentes principais, ela, por exemplo, irá descobrir que cor, aroma e textura estão correlacionados e formam uma componente, digamos, um grupo de características mais ou menos comuns que nós conhecemos como qualidade do shampoo. Daí essa empresa também irá descobrir que limpeza, brilho e volume também estão correlacionados. Você não precisa trabalhar com os três. Você pode trabalhar só com um deles ou com uma relação entre esses três. Nós podemos chamar de efeito nos cabelos. E, finalmente, há uma terceira componente que nós podemos chamar de valor, que é a quantidade necessária para fazer espuma e o preço. Então, assim, você não está mais trabalhando com cor, aroma, textura, limpeza, brilho, volume, quantidade necessária para fazer espuma e preço, mas com três componentes. Você reduziu o número de variáveis. E isso sempre é interessante de realizar. Ou, às vezes, você está lá com 30 estações de medição de precipitação para cobrir aí uma área de mais que 640 quilômetros quadrados e está muito caro. Você precisa reduzir a quantidade de número de estações. E com a análise de componentes principais, você pode descobrir, por exemplo, quais estações podem ser cortadas, porque elas medem, digamos, mais do mesmo. Elas possuem uma correlação com outras estações. E assim você pode reduzir a quantidade de estações de precipitação. Ou quem sabe o seu problema seja investigar quais variáveis ocasionam a maior variabilidade nos dados de degradação ambiental. Você tem lá como variáveis o PIB per capita, o consumo de combustível, a taxa de fertilidade, o suprimento de água, saneamento e eletricidade. E você então chega à conclusão que o PIB per capita, o consumo de combustível, o suprimento de água e a eletricidade vão ocasionar a maior variabilidade nos dados de degradação ambiental. Essa, digamos, seria a primeira componente. E a segunda componente, que é o que causa depois a maior variabilidade, seriam os países com maior PIB per capita, o baixo consumo de combustível, maior acesso ao suprimento de água e eletricidade. Esses possuem a melhor qualidade ambiental. Então, às vezes, tem uma série de variáveis, você deseja agrupá-las de alguma forma, mas também descobrir quais causam maior variabilidade e quais causam menor variabilidade. E a análise de componentes principais pode ajudar você nesta tarefa. Para nós apresentarmos a análise de componentes principais, nós vamos usar dados do mercado de ações. E nós vamos usar três dados aí diferentes: o S&P, Nasdaq e Dow. E essas três fontes de dados aí ao longo de um ano, ou seja, você tem
dados aí do mercado de ações durante um ano, durante os dias úteis, se não me engano, 251 dados para cada uma dessas agências aí, estão plotados aqui nesse gráfico. Esse gráfico, obviamente, tridimensional. E nós podemos observar que esses dados, eles estão correlacionados. Aparentemente, eles estão correlacionados. Isso fica mais claro se você plotar esses mesmos dados num gráfico bidimensional. Ou seja, se você meio que usar a sombra desses dados no plano. Né? Se você projetar esses dados no plano Nasdaq Dow, o S&P Nasdaq e assim por diante. Nesse caso, então, você teria gráficos como esse. Olha aqui. Aqui, então, você tem Dow versus SP, ou Dow versus Nasdaq, e assim por diante. Então, você percebe que os dados, eles possuem uma certa correlação. E quem sabe você não precisaria trabalhar com os três, você poderia trabalhar com um só deles. Então, que seria interessante. Não trabalhar com três, mas com um só. Ou quem sabe só dois. Claro que tem algumas que estão mais correlacionadas que outros. Por exemplo, Dow e SP estão bem correlacionados, enquanto que Dow e Nasdaq já não estão tão fortemente correlacionados quanto os primeiros. Bem, então vamos ver qual é o procedimento para nós fazermos isso. Então, a motivação para nós fazermos uma análise de componentes principais é porque nós consideramos que é uma redundância de variáveis. Algumas variáveis estão correlacionadas umas com as outras e deve talvez medir mais do mesmo. E por essa razão nós não precisamos usar todas elas. E nós precisamos de uma técnica estatística para fazer isso. E a técnica que nós estamos apresentando hoje é o PCA, para examinar as interrelações entre variáveis e verificar se existe uma estrutura mais fundamental dessas variáveis. Se essas variáveis originais, que nesse caso são 3, elas podem ser de alguma forma combinadas pelo menor número de variáveis, que são artificiais, é verdade, não obstante, estão reduzindo a quantidade de variáveis original. E essas novas variáveis artificiais, nós chamamos elas de componentes principais. Então, vamos criar, por exemplo, um gráfico temporal de Dow e SP e plotar o mesmo gráfico. E aqui nós estamos querendo mostrar um pouco o uso do Minitab. Então, eu peguei os dados aqui já, eles estão aqui no Minitab, Dow e SP. Note que eles estão em ordens de grandeza diferentes, né? O Dow está aqui 10.847, SP 1.268. Nós vamos, então, plotar esses dados. Nós vamos fazer um gráfico de série temporal. Tá? Um gráfico onde nós temos nós estamos usando os dados aí de duas colunas, então nós vamos usar a opção múltiplos gráficos num só. E aí, então, nós vamos selecionar aqui as duas séries, Dow e SP. E vamos plotar isso. Então, está aqui o gráfico. Tá? Está aqui o gráfico. O que nós podemos observar? Não muita coisa. Por quê? Porque Dow e SP possuem ordens de grandeza diferentes. Um está aqui entre 10 e 12 mil, e outro está aqui menor que 2.000. Então, é um pouco difícil descobrir num gráfico de série temporal se os dois estão correlacionados ou não. Por esta razão, nós vamos resolver a segunda tarefa. A segunda tarefa, que é criar um gráfico temporal desses dados normalizados. Ou seja, nós vamos normalizar o Dow
e aqui nós vamos chamar isso de Z1, que seria pegar os dados de Dow, subtrair da média de Dow e dividir pelo desvio padrão. É a mesma coisa que nós vamos fazer com os dados de SP. Subtrair da média de SP e dividir pelo desvio padrão. Então, deixa eu verificar se está gravando, porque às vezes ele está parando de gravar. Ótimo, vamos continuar a nossa apresentação aqui. Vamos fazer isso no Minitab? Então, o Minitab, ele faz esse cálculo, você pode fazer ele em qualquer software, mas o Minitab faz isso automaticamente, essa normalização. Então, nós não gostamos desse gráfico aqui, queremos um gráfico melhor. Ó, você escolhe a opção aqui de normalização, pega os dados de Dow e diz aonde, qual coluna que você quer que sejam armazenados. Então, nesse caso, armazenar como Z1, seriam os dados normalizados de Dow. Você vai escolher aqui a opção subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, que é aquilo que nós queremos fazer. Então, está lá, na coluna C5, nós temos agora esses dados normalizados. Vamos fazer o mesmo agora para SP. Para SP, nós vamos chamar os dados normalizados de SP Z2, nós vamos de novo subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. SP, e vamos já aproveitar que nós estamos nessa toada aí e vamos fazer isso para Nasdaq também, e vamos chamar isso de Z3. Z3. Ótimo, então agora nós estamos com os dados normalizados e a atividade 2 pede para nós fazermos um gráfico, o mesmo gráfico temporal. Só que agora usando os dados normalizados. Tá? Então, ao invés de Dow e SP, nós vamos escolher Z1 e Z2. Opa! Agora sim. Agora nós podemos analisar melhor eles, porque eles possuem mais ou menos a mesma ordem de grandeza, eles estão aí normalizados. Lembra, nós subtraímos a média e dividimos pelo desvio padrão. E o que nós observamos é que os dois dados, eles estão bem correlacionados, né? De forma geral, quando aqui os valores tendem a aumentar, os dois tendem a aumentar, quando eles reduzem, os dois tendem a diminuir, e depois, quando aumenta, de novo aumenta. Claro que você tem, em algumas situações, comportamentos opostos, mas que parece que, de forma geral, eles estão bem relacionados. Muito bem. Ótimo. Então, a pergunta 1, é possível observar padrões similares de Z1 e Z2? Sim, claro. O padrão é bem similar. E por que o gráfico a série normalizado é melhor que o gráfico a série não normalizado? Exatamente porque, às vezes, os dados possuem ordens de grandeza diferentes e nós queremos ter uma comparação mais direta desses dados. Então, mais para frente, nós vamos ver que a primeira componente principal, que é essa variável artificial que nós vamos criar, ela vai ser 0,707 vezes Z1, que são os dados normalizados de Dow, e mais 0,707 vezes Z2. Tá? Então, nós estamos criando uma nova variável, que é a combinação de Z1 e Z2. Então, nós já queremos ver como isso seria, e vamos, então, calcular PC1. Nós estamos chamando isso de primeira componente principal, e vamos plotar ela no mesmo gráfico de Z1 e Z2. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fechar esse gráfico aqui. E usar a nossa calculadora aqui. Ó, nós vamos chamar aqui isso de PC1. PC1.
PC1, então, seria Z1 vezes 0,707 mais Z2 vezes 0,707. Então, ele vai armazenar isso como PC1. Estão lá os dados PC1. Então, vamos plotar agora Z1, Z2 e PC1. Z1 e Z2 já nós tínhamos selecionado, e mais PC1. Ótimo. Então, Z1 é azul, Z2 é vermelho e PC1 é o verde. Como PC1 é uma combinação do azul e vermelho, então o comportamento é bem similar, que as duas variáveis de forma isolada. Em algumas situações nós vemos um crescimento mais forte, como por exemplo aqui, nessa região final aqui, desses dias final, a componente principal 1, ela cresce mais rapidamente que o vermelho e azul, mas o comportamento é bem similar. Pega boa parte da variabilidade que nós tínhamos em Z1 e Z2. Nós podemos também calcular Z3, que nós já fizemos, né, que seria a normalização da Nasdaq. E mais para frente nós vamos ver que se nós fôssemos usar as três variáveis normalizadas, que é uma nova variável artificial, que é uma combinação das três, que ela vai ser isso aqui, 0,582Z1 mais 0,608Z2 mais 0,540Z3. Um ponto interessante aqui é o seguinte, aqui o Z1 está sendo multiplicado por 0,58, Z2 0,60 e Z3 0,54. Então, é óbvio que a influência maior dessa nova variável artificial, a influência maior é de Z2, depois de Z1 e depois de Z3. Mas os três estão bem próximos, aliás. Aqui os dois tinham a mesma influência, 0,707 e 0,707. Então, a mesma influência. Tá? Então, aqui nós temos uma nova variável que você pode plotar daí em casa, tá? Você pode fazer esse exercício, você tem um Minitab aí, você cria essa nova variável aqui e plota ela, plotando os três dados normalizados, Z1, Z2, Z3 e PC1. Vamos fazer, então, essa atividade agora e depois essas outras três atividades aqui para nós vermos como fica. Vamos criar, então, esse PC1 aí, 0,582Z1. Fechar isso aqui. Tá. Então, vou pegar a calculadora aqui. 0,582Z1. Vamos chamar esse PC1 aqui de A, tá? Só para distinguir daquele que foi só a combinação dos dois. Então, PC2, aliás, Z2 é multiplicado por 0,608. 0,608. E daí, então, nós somamos mais, nesse caso, Z3 vezes 0,54. 0,54. Ótimo. Então, ok. Está lá PC1A. E agora nós podemos colocar no gráfico isso, no gráfico temporal. Com múltiplas variáveis. Então, aparece Z1, Z2, Z3 e PC1A. PC1A. Então, estão aí as três. Z1 é azul, Z2 é vermelho, Z3 é verde. Novamente, as três estão mais ou menos correlacionadas, né?
A verde está um pouco mais altos os valores aqui. E depois nós temos o roxo aí, que é a combinação das três. Seria uma variável artificial, que é uma combinação das três. E note que ela tende a acompanhar mais ou menos as três variáveis aí. Ótimo. Então, só para você perceber que é uma combinação das três, vamos só verificar se está gravando ainda. Ótimo, está gravando. Eu faço isso porque eu já perdi tantas aulas depois de ter gravado há algum tempo, então prefiro interromper aqui. Ótimo. Então, vamos fazer o exercício agora, onde PZ1 seria a combinação de 1Z1 mais 0 vezes Z2 mais 0 vezes Z3. É uma combinação especial, né? Porque, na verdade, inclui só o Z1. Inclui só o Z1. Vamos fazer isso, então? Calculadora. Calculadora. Nós vamos chamar isso aqui de 1 e os outros tudo de 0. Vamos multiplicar por 0. Tá? E como que nós vamos chamar isso? De PZ1. Vou chamar isso de PZ1. Tá lá, PZ1, vamos plotar isso? Vamos plotar Z1, Z2, Z3 e PZ1. Olha, acontece aquilo que a gente imaginava, né? O azul sequer aparece, por quê? Porque o azul é igual ao roxo. O azul é igual ao PZ1. Nesse caso, é uma combinação especial, a nova variável artificial, ela é exatamente igual a Z1. Tá? Isso é só para treinar vocês que, de fato, essa variável artificial, ela é uma combinação das demais. Olha, vamos só para brincar aqui e treinar um pouco essa coisa dessa combinação. Agora nós vamos fazer PZ2, e PZ2 é 1 vezes Z1 menos 1 vezes Z2. O que a gente vai esperar? Como os dois estão fortemente correlacionados, nós esperamos que PZ2 seja próximo do zero, não é verdade? Seja um valor próximo do zero, até porque Z3 está multiplicado por zero. Então, vamos ver se isso é assim mesmo. Vou colocar a calculadora aqui, 1 vezes Z1, e aqui nós vamos colocar menos 1. Vou chamar isso de PZ2. PZ2. Ótimo. Então, está aqui PZ2, vamos colocar no gráfico. Z1, Z2, Z3 e aqui PZ2. E é o que nós observamos, ó. Então, lá, azul, vermelho e verde, os gráficos das três variáveis normalizados. E o PZ2, que é a combinação de 1, 2 e 3, mas onde 3 a gente atribuiu um valor de peso zero, nós observamos que ele oscila em torno de zero. Ele está bem próximo de zero. Ou seja, nesse caso, a nova variável artificial, ela não acompanha as outras três. Ela não acompanha as demais. Perfeito. Vamos ao último exercício, onde nós atribuímos peso igual para as três. 1/3, 1/3, 1/3. 1/3, 1/3, 1/3. 1/3. Vamos ver se ele aceita aqui a barra como 1/3. Espero que o Minitab me entenda. 1/3, 1/3, 1/3. PZ3. Muito bem. Vamos colocar tudo isso no gráfico. Z1, Z2, Z3 e PZ3. Opa!
Opa, o roxo, que é o PZ3, então agora possui um peso igual em cada uma das três e acompanha razoavelmente bem as três variáveis normalizadas. Perfeito. Então, acho que ficou claro que nós, na análise de componentes principais, nós estamos criando uma variável artificial, que é uma combinação das variáveis que nós temos, com pesos diferentes. Às vezes, uma delas vai ter um peso maior, outras elas vão ter pesos mais ou menos iguais. Tá certo. Então, agora nós vamos ver como é que nós vamos montar essas componentes. E para fazer isso, nós vamos usar somente as, as duas primeiras, tá? DAO e SP. Nós vamos deixar de fora a NASA. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é montar uma matriz com os dados, que é o que nós temos lá no Minitab. E nós vamos pegar, nesse caso, só as duas primeiras colunas. E cada uma das colunas é um vetor, na realidade, né? Um vetor x1 e um vetor x2, possui 251 linhas, 251 dados. Lembra que a matriz é um arranjo retangular de números, né? Então, nós temos as linhas, são os vetores linha, as colunas são os vetores coluna. E aí, o próximo passo é criar uma matriz de correlação, né? Aqui nós temos os dados de SP e DAO já plotados. Nós queremos descobrir quão forte eles estão correlacionados aqui. Então, nós vamos construir uma matriz de correlação, onde, né, nessa matriz, a diagonal principal possui os valores de 1, e a outra diagonal, ela possui exatamente os valores de R, que são os valores da correlação que você vai obter. Lembra que correlação indica a força e a direção também, dependendo do sinal mais ou menos, que você obtém, do relacionamento linear entre as duas variáveis aleatórias. Você dá lá uma olhada no livro de estatística lá, que você teve lá na sua graduação. Então, a correlação é obtida assim: você faz o somatório dos valores da primeira variável, menos a média, multiplicado pelos valores da segunda variável, menos a média, dividido aí por uma combinação também da primeira e da segunda variável. Então, a correlação, quando tem valores altos, quer dizer que eles estão altamente correlacionados, os valores próximos de zero, baixamente correlacionados. Valores positivos, então, correlação positiva, valores negativos, uma correlação negativa. Então, como primeiro passo, aquilo que nós queremos fazer é saber se existe uma dependência entre as variáveis. E a forma de fazer é calcular a matriz de correlação, para ver se existem relações lineares entre as variáveis ou não. Então, nós vamos calcular aqui a matriz de correlação 2 por 2 entre as variáveis DAO e SP. Vamos fazer isso no Minitab? Vamos calcular a correlação entre essas duas variáveis. Vamos ver se eu encontro aqui a correlação. Aqui. Correlação. Então, você pode selecionar aqui DAO e SP, ou você já pode, na realidade, selecionar também o Z1 e o Z2. Tá? Então, nós vamos armazenar, nós selecionamos aqui para armazenar o valor. Tá certo? E para plotar o valor de IP também. Então, nesse caso aqui, ele armazenou o valor da correlação 10. Ele armazenou esse valor aqui da correlação 10. E obteve o seu valor. Vamos só fazer uma coisa aqui.
estatística básica, correlação, e se a gente não armazenar? Aí ele plota o valor, tá? É 0,971. Ou seja, uma correlação alta, né? Vai até 1, 0,971 é um valor alto. Vamos fazer o mesmo para Dow e Nasdaq. Ó, correlação Dow e Nasdaq. 0,683, um valor mais baixo. Lembra que eu mostrei para vocês? Vamos ver se a gente conta lá. O Dow e SP é esse aqui. Aqui deu 0,971. Parece mesmo que está mais relacionado, né? Dow e Nasdaq é esse aqui, ó. Esse último aqui. Então aqui deu 0,6 alguma coisa. Então a correlação mais baixa. Então nós calculamos a correlação, que é uma coisa importante. Ótimo. E aí, então, nós vamos calcular aquilo que nós conhecemos como autovetor e autovalor. O que indica o autovetor? O vetor, ele indica a direção de maior variação dos dados na matriz de correlação. Então, se nós olharmos para esses dados aqui, que estão circulados aqui por essa linha vermelha, a maior variação dos dados está na direção desse vetor V1. Tá? Então, esse vetor aqui nós vamos calcular para descobrir a direção no qual está a maior variação dos dados. E o alto valor, nós estamos aqui apresentando por lambda 1, vai indicar a variância, aquela variância mesmo de estatística, a variância dos dados nessa direção V1. Claro que essa variância aqui é elevada, né? É um valor elevado. E o 2? O autovetor 2 vai indicar a direção da segunda maior variação dos dados da matriz de correlação. Nesse caso, a segunda variação dos dados é mais ou menos normal aqui, ó. Normal. Tá? Então, nós temos uma variação aqui nessa direção aqui. Então, esse vetor V2 vai indicar a direção dessa segunda maior variação dos dados. E o lambda 2, o alto valor, vai indicar qualquer variância, então, nessa direção. Variância nessa segunda direção aí. E como que a gente calcula isso? Bem, os softwares de estatística vão fazer isso automaticamente, mas aquilo que nós vamos estar fazendo na realidade, pegando aí a matriz R, multiplicando pelo vetor V, né, que seria o nosso autovetor, e igualando com o lambda, que seriam os nossos autovalores, vezes o vetor, autovetor ali, o Vzinho. Tá, então a forma de resolver essa expressão aqui é a mesma coisa que calcular o determinante de R menos lambda I, onde I é a matriz identidade. Vocês acharam que não iam usar mais álgebra, né? Matricial. Tá aqui. Vocês não estudaram em vão. Valeu a pena vocês estudarem isso. Ótimo, então o determinante de R menos lambda I é igual a zero. Ora, R é a matriz de correlação, né? Onde esse Rzinho é o valor que a gente obteve da correlação, que foi 0,97 alguma coisa para Dow e SD, menos lambda e a matriz identidade, 1001. Isso tem que ser igual a zero. Nós podemos multiplicar esse lambda aqui com essa matriz identidade, então fica menos lambda 00 menos lambda, e nós podemos fazer essa soma aqui agora, né? Então fica 1 menos, né, esse valor de 1 aqui, menos esse lambda aqui, R 1 menos lambda igual a zero, e aí nós podemos calcular o determinante disso,
multiplicamos aqui 1 menos lambda vezes 1 menos lambda, menos r ao quadrado, isso tem que ser igual a zero. Então, 1 menos lambda ao quadrado, menos r ao quadrado, tem que ser igual a zero. Daí vem que nós temos dois valores, né? Que lambda é igual a mais 1 mais ou menos r. Então, quando nós obtivemos a correlação ali de 0,97, que então nós estávamos pegando as duas primeiras colunas, né? Aqui do SP e DAO, nós obtivemos uma correlação de 0,97. Então, nós vamos obter um lambda 1 de 1,97, um lambda 2 de 0,02. Esses são os nossos autovalores. Os nossos autovalores, que indicam que a variância na direção de maior variação, lambda 1, e a lambda 2, a variância na direção da menor variação. Ótimo. Então, agora nós queremos calcular os autovetores. Os autovetores. Então, nós vimos aqui que a matriz de correlação vezes o autovetor aqui, igual a lambda vezes o autovetor. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Aqui nós temos a matriz de correlação, vezes o nosso autovetor, V1, 2. Isso tem que ser igual a lambda 1 vezes o autovetor. Então, o lambda 1 está escrito aqui, aliás. Aqui, o lambda 1 vezes o autovetor. E nós, então, usando os valores de R, que nós já obtivemos, 0,97, e de lambda 1, que nós já obtivemos, que é 1,97, nós, então, obtemos como resultado que V1,1 é igual a V1,2. Ou seja, nós temos inúmeras soluções, não é verdade? Porque nós podemos ter diferentes combinações onde o valor de V1,1 é igual a V1,2. Mas nós vamos calcular um autovetor bem específico, que é aquele para qual a magnitude dá igual a 1, que seria elevar ao quadrado o primeiro termo do autovetor, mais o segundo termo, e isso dá igual a 1. Então, nesse caso, seria 0,707, 0,707. Mas, de novo, você poderia encontrar a direção simplesmente 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, e sempre quando o valor de 1 é igual ao valor de 1, 2. O mesmo nós podemos fazer agora para a segunda condição, a correlação continua a mesma, 0,97, mas o lambda 2 era 0,02, né? Aqui, ó, o lambda 2 é 0,02865. E daí nós obtemos aqui que a componente V2,2 é igual ao negativo de V2,1. Tá? De novo, aqui nós podemos ter inúmeras combinações, mas nós estamos interessados numa específica, só para ficar legal, elegante aqui, e nós vamos, então, obter o 0,707 menos 0,707. Então, agora nós temos o autovetor, né? O primeiro e o segundo. O primeiro é 0,707, 0,707, que está desenhado aqui, né? Então, partindo do 0, 0, e indo para 0,707, 0,707. Ou, sei lá, 1 e 1, ele vai apontar na mesma direção, né? 2 e 2, ele vai obter na direção de maior variabilidade dos dados. E o segundo é 0,707 menos 0,707. Então, nós vamos aqui, 0,707 menos 0,707. Ao nós traçarmos esse vetor aí, nós vemos a direção da segunda maior variabilidade dos dados. Então, as componentes principais são criadas exatamente da forma que nós acabamos de fazer. Tá? A componente principal 1 vai ser uma combinação de cada um das variáveis nossas normalizadas. No nosso caso, o PC1, que é a primeira componente,
é igual a V11 vezes Z1 mais V12 vezes Z2, e nesse caso 0,707 vezes Z1 mais 0,707 vezes Z2. A componente principal 2 é, de novo, a combinação de 1 e 2, e nesse caso é 0,707 vezes Z1 menos 0,707 vezes Z2. Então, encontramos as duas componentes principais. Tá? Então, as componentes principais, elas são encontradas através do uso de autovetores, da matriz de correlação, para pesar as variáveis originais. Nós encontramos os pesos que nós vamos dar para cada uma das variáveis. E esses pesos, o que eles vão fazer? Eles vão rotacionar os dados ao longo de um novo eixo, representando a direção da maior quantidade de variação dos dados. Note que nós rotacionamos, de fato, os eixos, e agora nós estamos aqui com a maior variabilidade dos dados ao longo do eixo, digamos, 0, aqui x, né? E a segunda maior variabilidade dos dados está espalhada ao longo do eixo y. Quando antes nós tínhamos isso aqui, ó, né? Estava ao longo dessa linha aqui, a maior variabilidade dos dados, e ao longo da linha normal, aqui a segunda maior variabilidade dos dados. Quando nós fazemos análise de componentes principais, nós rotacionamos os eixos de tal forma que a maior variabilidade dos dados está ao longo do eixo X e a maior ao longo do eixo Y. Note que nós fizemos aqui, nós só estamos usando duas variáveis. Tá? Geralmente, nós usamos análise de componentes principais quando nós temos trocentas variáveis. Mas aqui, para fins didáticos, para fins de explicação, nós estamos usando somente duas variáveis e assim fica mais fácil o entendimento. Então, vamos calcular os componentes PC1 e PC2. Então, vamos fazer isso. Onde nós obtivemos 0,707Z1 mais 0,707Z2, 0,707Z1 menos 0,707Z2. Então, nós vamos calcular isso. Nós já fizemos isso, mas agora nós estamos fazendo pós-análise, tá? Então, vamos escrever aqui PC1, seria, então, Z1 vezes 0,707, mais Z2 vezes 0,707, e nós desprezamos a componente 3, nesse caso. Estamos usando as duas primeiras. Então, PC1. Está lá, PC1. Agora, nós vamos fazer o mesmo para obter PC2. PC2, onde a única coisa que muda aqui, que aqui é o sinal de menos. Menos PC2. E vamos, então, criar um gráfico dessas séries temporais Z1, Z2, PC1 e PC2. Vamos ver se está gravando aqui. Beleza, está gravando, cortando metade da minha cabeça. Colocar no gráfico a série temporal, múltiplos gráficos, Z1, Z2, PC1 e PC2. Ótimo. Muito bem, então Z1 é azul, Z2 é vermelho, que são as variáveis originais, e nós criamos duas variáveis artificiais. A primeira variável artificial, ela pega a maior variabilidade dos dados, fazendo a combinação das duas variáveis reais que nós temos, que é o verde. Então, note que o verde acompanha relativamente bem o azul e o vermelho, a variação principal. Daí nós criamos uma segunda variável artificial que vai pegar o segundo tipo de variabilidade, que nós vimos já no gráfico. E essa oscila em torno de 0, mas ela pode ser relevante. Pode ser relevante. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente escolhe se ela é relevante ou não. Tá? Mas ela vai pegar, digamos, aquela variabilidade mais fina.
a variabilidade mais fina, que inclusive nós vimos no gráfico. Nesse caso, ela oscila aqui em torno de 0. Então, o alto valor λ1 é igual à variância. Lembre-se disso, igual à variância da correspondente e componente principal. As componentes principais, elas são ordenadas de acordo com as suas variâncias. Então, nós sempre vamos começar com o maior alto valor, que é aquele que corresponde à primeira componente principal. E a componente principal, então, com a segunda maior variância, é chamada de segunda componente principal. Tá? Então, é assim que nós ordenamos. E nós vamos ter, então, a porcentagem de variação explicada por cada componente principal. Quer dizer, se K é a variância total dos dados, λ1 é a variância da primeira componente principal. λ2 é a variância da segunda componente principal. E assim por diante, dependendo de quantas componentes principais nós temos. Nesse caso, nós só temos duas componentes. Tá? Então, a variância de Z1 mais a variância de Z2, que são os únicos dois casos que nós temos aqui. Mas se nós tivéssemos mais variáveis, nós poderíamos ter até a variância de ZK. Tá? O que é a mesma coisa de dizer a variância de PC1, a variância de PC2 e a variância de PCK. Ou seja, nós multiplicarmos 100 vezes o alto valor ou a variância de cada uma das componentes, dividimos pela variância total, nós temos uma ideia de quanto que é explicada por cada componente principal. Vamos ao nosso problema. No nosso problema, então, nós vamos pegar 100 vezes o λ1, que deu 1.907,14. Lembra aqui? Aqui, ó, λ1, 1.907,14. Aí, dividido por λ1, 1.907,14, mais λ2, 0,0286. Nota que 0,0286 é bem menor que 1,97. Então, 98,6% da variância dos dados é explicado pela primeira componente principal. Bastante, né? Se nós fizermos o mesmo para o segundo, onde nós então colocamos no numerador agora a variância da segunda componente principal, que é 0,0286, nós temos um valor de 1,4%, bem menor. Tá? Então, agora você pode repetir o cálculo para o problema 3D. Fazer a mesma coisa, só que usando Z1, Z2 e Z3, e obtendo as componentes principais. E se você fizesse, então, você obteria algo como isso aqui, tá? Essas seriam as três componentes principais, onde a primeira componente é a combinação de Z1, Z2 e Z3. A segunda componente principal, o peso maior, é bem claro, de Z3, 0,81. E na terceira componente, a primeira influência é Z2, depois Z1 e Z3 bem mais baixo. Então, como você vai determinar? Você quer reduzir, né? Seu objetivo é esse. Seu objetivo é reduzir. Você tem muitas variáveis e quer reduzir para uma quantidade menor de variáveis, fazendo uma combinação das variáveis que você possui. Como você vai determinar quantas componentes você vai usar? Nós temos aqui três testes, três métodos. Eles têm uma certa subjetividade, tá? Porque, na verdade, quem vai decidir isso é você. Você que conhece o seu problema, então é você que vai decidir isso. Mas o primeiro método nós conhecemos como método de Kaiser. O método de Kaiser, o que nós fazemos? Nós plotamos os autovalores, que são, na verdade, as variâncias, né? Os autovalores versus o número de componentes. Então, a primeira componente tem, claro, o maior alto valor. A segunda, o segundo maior alto valor, e a terceira, o terceiro maior alto valor. Você plota os autovalores, que seriam as variâncias, em função do número de componentes. E o método Kaiser é bem simples, bem pragmático, assim. O que for maior que 1. Então, aqui nós temos maior que 1. Só uma componente. Então, nós só vamos usar uma componente principal. Tá? Então, só aquela cuja variância é maior que 1. O segundo teste, nós chamamos de perfis de autovalores, nós vamos reter os componentes na curva acentuada antes do primeiro ponto, que começa a tendência da linha reta. O que vai acontecer? Geralmente, conforme você vai adicionando componentes principais, aqui você vai chegar num platô.
você vai chegar numa região aqui mais ou menos constante. Então, você vai reter as componentes antes de chegar nesse platô. Aqui nós temos poucas componentes, tá? Só 3. Então, mas um pouco mais difícil de visualizar isso. Mas, nós já temos aqui uma espécie de platô aqui. Então, com quais componentes nós vamos ficar? Com aquelas que estão antes. Nesse caso, uma. Com a primeira componente. E, finalmente, tem o método da porcentagem de variação. Né? Nós temos aqui as 3 componentes principais. Se você resolver o problema com os 3, né? Você vai ter o primeiro alto valor 264, o segundo 0,35, o terceiro 0,01. Aí você calcula as porcentagens lá, essas porcentagens aqui, e você obtém 88,2, 11,5 e 0,3. Você acumula essas porcentagens. 88,2, aí você faz 88,2 mais 11,5, 99,7, e 99,7 mais 0,3, que dá 100. E você vai reter aquelas componentes que explicam de forma acumulativa uma certa porcentagem de variação que você está interessado. Então, digamos que você diz, não, eu estou satisfeito com um valor maior que 80%. Se a componente explicar mais que 80% da variabilidade dos meus dados, eu estou satisfeito. Então, beleza. Então, nesse caso, só a componente principal 1. Se você não estiver satisfeito com 80%, mais 90%, então você teria que usar a primeira e a segunda componente. Tá? Então, é assim que você faz. O bom senso, então, usualmente diz em torno de 80% a 90%. Ótimo. Então, vamos para um problema. É um exemplo aqui. Digamos que você deseja estudar a produção de 6 bens em cidades distribuídas ao longo do canal da Pensilvânia. Isso no ano de 1845. Você tem aqui os 6 bens: milho, trigo, farinha, uísque, alguns produtos alimentares e produtos secos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. 6 variáveis e uma pancada de cidades. Então, você tem muitas variáveis, você quer simplificar a coisa. Então, você quer reduzir o número de variáveis usando a análise de componentes principais para interpretar os dados. Aqui estão as cidades ao longo do canal. Tá? Então, tem muitas cidades, desde Pittsburgh até Filadélfia e outras cidades aí. Muitas cidadezinhas ao longo do canal. Tá? Então, você pega os dados, eu vou passar para vocês o artigo, onde vocês podem ver esses dados. E você, então, faz a análise de componentes principais. Tá? Então, você vai ter 6 componentes. 6 dados, 6 componentes. Aqui estão os autovalores. Os autovalores. 2, aqui é a variância, né? A variância da primeira componente, a variância da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, aí você calcula a porcentagem de variação. A porcentagem de variação deu 42%, a primeira componente, 26%, 25% e assim por diante. E a parte cumulativa aqui dessa variância aí. Tá, então, você pode agora usar os métodos para descobrir quantas componentes principais você vai usar. Você tem 6 aqui, mas você não quer 6, né? Porque senão você está trabalhando com a mesma quantidade de variáveis que inicialmente você tinha no problema. Você está criando variáveis artificiais, que são os componentes principais, que vão pegar a maior parte da variabilidade dos dados e jogar fora o resto. Tá? Você quer simplificar a coisa. Então, se você usar o método de Kaiser, e diz o método Kaiser, autovalores maiores que 1. Então, autovalores maiores que 1. Bem, cortou aqui. Você tem 3 componentes. As 3 primeiras componentes. Daí você pode usar o método perfil, que diz o método perfil, onde chegar no platô lá. Você pega o que tem antes. Chegou no platô aqui, ó, 4, 5 e 6. Então, você pega o que tem antes. 1, 2 e 3. Nesse caso, os 2 métodos bateram. Nem sempre há uma concordância entre os métodos, tá? Mas nesse caso, bateram. Tá? E qual que é o outro método? É da porcentagem de variação.
Então, digamos que você esteja satisfeito com mais que 80% ou 90% da variação, então você tem aqui três componentes. Três componentes também, 93%. Ó. Se você escolher 80%, 90% lá usando bom senso, você teria que usar as três primeiras componentes. Então, três componentes. Aqui estão as três componentes. E os seus pesos, né? O peso para cada um daqueles bens. Tá? O peso para cada um dos bens. Então, claramente, na primeira componente, qual é o peso dominante? Quem está dominando a componente principal? São produtos processados e de alto valor agregado. Então, nós podemos dar um nome para ela. É isso que geralmente nós estamos interessados. Então, nós criamos uma variável artificial que diz respeito aos produtos altamente processados de alto valor agregado. O resto quase não está pitando nada. Tá, a segunda componente. A segunda componente, claramente, ó, o peso aqui é 0,0, 0,0, 0,0. Aqui um pouquinho maior, mas ainda longe do 0,9. Tá? Então, ali nós estamos falando, assim, uma componente de variáveis sem processamento e sem valor agregado. Tá? O corn ali. Tá? Então, essa é a componente 2. E a componente 3, ora, peso 0,9. Então, nós estamos falando de produtos moderadamente processados e de moderado valor agregado. Pô, maravilha! Nem sempre vai ser tão bonito assim, mas aqui nós claramente pudemos distinguir as três componentes. Nós estamos dando nome para elas, porque o peso que surgiu em cada uma delas é bem destacado. E agora, então, nós poderíamos ir para as cidades e olhar, então, para as cidades, para as diferentes cidades, como essas três componentes estão lá. Tá? Então, vamos olhar para a cidade, por exemplo, Filadélfia. Na cidade de Filadélfia, a componente principal 1, ela tem aqui um valor de 4. A 2, menos 0,14, e a 3, menos 0,24. Ou seja, claramente aqui, a componente 1 está dominando. A componente 1 é o quê? Produtos altamente processados de alto valor agregado. Então, a cidade de Filadélfia, claramente, é uma cidade na qual dominam produtos altamente processados de alto valor agregado. Tá bem claro isso. Tá? E assim, então, você poderia brincar e caminhar pelas outras cidades. Talvez em algumas cidades os preços sejam mais ou menos iguais. Então, ela é uma cidade mais ou menos equilibrada nessas três componentes aí que nós vimos. E então você pode caminhar para tentar descobrir aquelas cidades que possuem altos valores de IPC1, que seria a componente principal 1, e de produtos altamente processados de alto valor agregado, e cidades que têm baixo valor da componente 1. Então, nesse caso, por exemplo, Filadélfia é uma que nós descobrimos que tem alto valor de IPC1. Então, ela está pintada de verde. Nós temos aqui umas 3 cidades que têm, então, de verde, que tem alto valor de IPC1. E o resto é vermelho, porque tem baixo valor de IPC1. Ou seja, Filadélfia está entre os produtores de PC1, que seriam produtos altamente processados de alto valor agregado. E as demais cidades aqui, como por exemplo Pittsburgh, tem um baixo valor, então ela é consumidor. Ela não produz, mas consome produtos altamente processados de alto valor agregado. Nós podemos fazer o mesmo para PC2. Tá? Então, PC2 é o quê? Produto sem processamento e sem valor agregado. Então, você pode ver quem produz isso e quem consome isso também. Então, você começa a ter um mapa disso. Um mapa de cidades que são similares com relação a essas componentes principais. E, finalmente, PC3 também. Então, isso é uma coisa interessantíssima, aquilo que nós estamos fazendo.
Os bens, nesse caso, possuem categorias bem reconhecidas, o que nem sempre é verdade, mas nesse caso a gente conseguiu chegar nisso. Uma pequena quantidade de cidades exporta a maior parte dos bens, então isso vale para as três componentes, para produtos altamente processados ou nem tanto. E a localização dessas cidades, daí se vocês fizessem agora uma análise mais macro, para tentasse entender um pouco mais a situação, que não é o caso aqui nessa aula, mas você pode olhar o artigo e verificar isso, seria verificar que a localização das cidades faz sentido. Então, cidades industriais na Ferrovia de Colômbia exportam bens altamente processados de valor, né? Que seriam essas cidades aqui, Colômbia, Filadélfia. Então, elas estão ao longo da ferrovia aí. Pequenas cidades rurais exportam produtos sem processamento. E cidades médias exportam produtos moderadamente processados. Então, isso aqui é fantástico, aquilo que nós fizemos usando a análise de componentes principais. Um segundo problema, que é um artigo também, agora de qualidade da água, nós temos aí a seguinte pergunta: quais são as principais variáveis que descrevem ou definem as variações temporais no reservatório Deer Creek? Nós temos aí 4 fiozinhos que entram, aqui indicados por essas setas, alguns fiozinhos, aliás, tem mais que 4, que adentram o reservatório e elas estão modificando aí a qualidade da água desse reservatório. E você foi lá e fez medições de qualidade da água nesses triângulos vermelhos aqui, retirou algumas amostras lá. E você mediu aí algumas coisas, né? Clorofila, oxigênio dissolvido, pH, condutância, nitrogênio, fósforo, amônia, temperatura da água, temperatura do ar, precipitação e por aí vai, tá? Vazão de entrada. Você mediu uma série de variáveis, tem muitas, então você quer reduzir elas. Você quer ver até talvez se existem similaridades entre essa redução de variáveis. Então, você faz uma análise de componentes principais. E descobriu aí os autovalores, que indicam a variância, né? 268, 198, 185. Percentagem de variação, 24,36, 17,99, 16,82. Ótimo. Tá, então, agora você tem que descobrir quantas componentes principais usar. Um critério é o 1. Né? Se for o 1, você teria 4 componentes principais. O outro método é antes de chegar no platô. Né? Se você considerar isso aqui chegando no platô, então você teria 1, 2, 3, 4, 5 componentes principais. O outro é você definir uma variação que você está satisfeito. O autor deste trabalho, ele esteve satisfeito com mais ou menos 60% da variação. Tá? Ele se sentiu satisfeito com isso. Então, ele escolheu 3 componentes principais. Aqui estão as 3 componentes principais. E, então, ele precisa interpretá-las. Note que cada uma das 3 componentes principais é uma combinação de todas as variáveis. O componente principal 1, cada uma tem o seu pezinho, né? Componente principal 2 e a componente principal 3. Então, o que nós fazemos depois é geralmente olhar quais são aquelas na componente principal 1 que possuem maior peso. Quais são aquelas na componente principal 2 que possuem maior peso. E na 3 também. Então, na 1, maior peso, ele identificou como essa primeira aqui, que eu não vi definido, então, infelizmente não sei, a condutância 0,48 e a temperatura do ar 0,42. Tá? Não depende do sinal, obviamente, porque nós só estamos olhando para o peso. E ele, então, o autor interpretou isso como que essas 3 aí, as indicam a diluição. Tá? Que esses indicam o efeito da diluição de outros parâmetros do reservatório. Né? A condutância é a única variável não dominada pelo meios. Aí a variância é quase que inteiramente sazonal. Então, não depende de práticas de boa gestão ou de outras mudanças realizadas pelo órgão. Quer dizer, são variações aí naturalmente existentes, que não tem
não tem muito que nós fazemos. Então, ele chamou isso de diluição, a combinação da componente principal 1 aí. A interpretação dele da componente principal 2, ele pegou os maiores pesos aqui, olha, pH, oxigênio dissolvido e fósforo. Seriam as com maior peso. Então, nesse caso, ele diz que não há variação sazonal e que elas indicam a qualidade de água e elas são muito relacionadas à química da água. Tá? Então, é dessa forma que ele interpretou a componente principal 2. E a 3, ele pegou as que tinham maior peso, que é a temperatura da água e do ar, e aqui tem grande variação sazonal, ou seja, ao longo do ano varia bastante a temperatura da água e do ar, e ele interpretou essa componente principal 3 como estações. Ele deu um nome para elas, estações, porque possui uma grande variação sazonal, essas duas variáveis aí, a temperatura tanto da água quanto do ar. Perfeito, então ele reduziu, né? Ele tinha muitas variáveis, aparentemente 11. Agora ele tem 3. Uma que indica a diluição, que é a combinação de 3. Uma outra que indica a qualidade da água, que é a combinação de 3 também, pH, oxigênio dissolvido e fósforo. E uma terceira componente que ele chamou de estações, que é a combinação de 2, temperatura da água e do ar. Note que a temperatura do ar faz parte de 2 componentes principais. Com destaque, né? Faz parte de todos, mas com destaque faz parte de 2, tanto da diluição quanto das estações. Então, agora ele poderia trabalhar com essas, ao invés de com aquelas 11 que ele tinha inicialmente. Mais detalhes vocês podem ver no artigo. Um outro artigo, os autores queriam descobrir quais são as características da precipitação em Tessália. Então, você pode ver aí o mapa, tem uma região mais montanhosa, né? Você pode ver a elevação, né? Cores mais escuras estão relacionadas com a elevação maior, você tem uma região, então, um pouco mais plana, nós temos aí o mar ao redor, então, queria ver as características da precipitação em Tessália. Então, ele pegou aqui nós temos uma série de estações de precipitação. Ele pegou simplesmente os dados dessas estações de precipitação e fez uma análise de variância. Né? Tem muitos dados aí. Variância, uma análise de componentes principais que também tem aí a sua variância, né? Com os seus autovalores. Então, aqui estão os autovalores. 9,26, 1,26, 0,53. Os autovalores, lembre-se que indica a variância daquela componente principal. Então, aqui nós temos calculado a porcentagem da variação. 77,2% é explicado pela primeira componente, 10,5% pela segunda e assim por diante. Acumulado aqui, 77,2%, 87,7%. Tá? Então, se nós temos aqueles 3 critérios. Se pegar maior que 1, o alto valor, então nós teríamos 2 componentes. Tá? Se nós pegarmos aí uma explicação, uma porcentagem acumulada maior que 80%, então nós temos também 2 componentes. Eu não sei se tem um gráfico aqui, não tem um gráfico do terceiro critério aqui, mas provavelmente você vai ficar com 2 componentes também. Tá? Então foi o que ele escolheu, 2 componentes principais, e aqui estão os pesos da primeira componente e os pesos da segunda componente principal. Ou seja, ele tinha muitas estações de precipitação, muitos dados, e ele conseguiu reduzir tudo isso a 2 componentes, 2 variáveis artificiais, que conseguem expressar relativamente bem boa parte da variabilidade dos dados. Tá? Então, aqui, olha os pesos, ó, 0,92, 0,93, 0,90, 0,85, e aí reduz. Olha, reduz. E aumenta de novo. Então, nós estamos falando claramente aqui de meses, né? Meses característicos de estações do ano. Olha a PC2, a componente principal 2. Os pesos primeiro são baixos,
E depois eles aumentam, justamente quando em PC1 é baixo. E depois diminui de novo. Tá? Então, a interpretação dos autores com relação aos componentes principais. PC1 são os meses frios, setembro a abril. Tá? Setembro, 9, mês 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Então, seriam esses meses. Seriam os meses frios, setembro, abril, onde nós temos aí precipitação do tipo ciclônica. Tá? E esta explica de boa forma a quantidade de precipitação anual. Vou quero desconectar aqui de novo. Então, explica boa parte a quantidade de precipitação anual. Tá? Então, inclusive, os autores fizeram um gráfico aqui da grandeza PC1 e também das frequências de precipitação do tipo ciclônica. E, claramente, está pegando bem essa variabilidade. Tá? Então, esse seria o nome, precipitação do tipo ciclônica, está pegando isso aí. E a interpretação de PC2, bem, essa está pegando os meses quentes, de maio a agosto, e está pegando as tempestades de verão, as frequências anticiclônicas, tempestades de verão. Inclusive, ele plotou aqui o PC2, que é o preto, em função das frequências anticiclônicas, que são as tempestades de verão, e, de novo, teve uma boa relação. Tá? Então, agora, ele podia olhar para o gráfico e ver onde é forte isso. Ó, o PC1, os valores elevados estão pintados ali de verde, né? Aqui, ó, mais forte aqui, o D, a região D, depois o C, e depois mais fraco aqui o B e o A. Então, você tem uma boa ideia de como você poderia dividir essas estações aí, considerando as precipitações do tipo ciclônica. E o PC2, que seriam as tempestades de verão. Então, você tem também um mapa que vai dividir isso de uma forma muito interessante. Para mais detalhes, vocês podem ver no próprio artigo, onde os autores, então, vão discutir isso, relacionar com a topografia, com os eventos climáticos, as circulações de ar que existem na região, a influência do mar e todas essas coisas. Mas tudo isso eles só podem fazer porque antes eles fizeram uma análise de componentes principais e descobriram quais são as regiões claramente dominadas por um tipo de fenômeno e outro. Ótimo! Desejo tudo de bom para vocês e vou passar um exercício para vocês resolverem neste assunto. Tudo de bom para vocês.